O Irã confiava em duas coisas para enfrentar a marinha dos Estados Unidos: fechar o Estreito de Hormuz para colocar o mundo de joelhos com chantagem de petróleo e sobreviver a cada ataque com cidades de mísseis invencíveis enterradas sob as montanhas. Agora ambos se voltaram contra eles. O bloqueio de Hormuz está sufocando o próprio Irã, e as portas dessas cidades de mísseis foram seladas por fora. Segundo a inteligência israelense, 800 mísseis estão presos dentro de suas próprias fortalezas. E os Estados Unidos fizeram isso com força bruta e uma tática brilhante. Não destruíram as montanhas, selaram as portas. De 25 a 27 de maio, atingiu Bandar Abbas, a porta de entrada para esses túneis, destruiu repetidamente 5 drones iranianos no ar e nivelou a estação de controle terrestre. Para entender essa história, você primeiro precisa compreender o que o Irã construiu em 30 anos. A ilha de Qashm fica a 22 quilômetros ao sul de Bandar Abbas, em uma posição dominante sobre o Estreito de Hormuz. O subsolo da ilha é composto por rocha de sal, calcário e camadas de rocha sedimentar, um terreno naturalmente resistente a ataques aéreos. O IRC tem explorado essa vantagem geológica por mais de 30 anos, construindo uma enorme rede subterrânea que se estende por dezenas de metros abaixo da superfície. Dentro da rede, há áreas de montagem, zonas de armazenamento, centros de comando e sistemas ferroviários automatizados conectando saídas ocultas. Lançadores de mísseis são trazidos para fora dos túneis, disparam e retornam ao subsolo. Este ciclo é chamado de saída, fogo, retorno, e todo o sistema depende completamente da funcionalidade da saída. O arsenal é extremamente sério. Mísseis antinavio Nor e Qader 380 com alcance de 1.000 quilômetros, ogivas balísticas da série Silkworm e Ghador, todos prontos para lançamento. Esta rede não se limita a Qashm. Sob as montanhas de Bandar Abbas, em toda a província de Hormuzgan, há dezenas de instalações. Juntas, elas formam a capacidade do Irã de fechar o Estreito de Hormuz sempre que escolher. As instalações são divididas em 3 níveis por profundidade: nível 3 a 30 metros, mais vulnerável; nível 2 a 60 a 80 metros, parcialmente vulnerável; e nível 1 a 120 a 150 metros, imune até mesmo aos mais poderosos destruidores de bunkers. Mas as instalações costeiras de Hormuz, incluindo Qashm e Bandar Abbas, são predominantemente de nível 2 e 3. Como as instalações costeiras foram construídas para velocidade, saída, disparo, retorno em minutos, essa compensação de design sempre existiu, e agora essa compensação está custando enormemente ao Irã. Então, como derrotar algo que você não pode alcançar pelo ar? A resposta desenvolvida pelos Estados Unidos e Israel é extremamente inteligente e talvez constitua a dimensão menos compreendida, mas mais eficaz deste conflito. Você não destrói os bunkers. Você destrói a interface entre os bunkers e o mundo exterior. Saídas, eixos de ventilação, corredores de reabastecimento, nós de comando que dizem aos mísseis para onde ir, dizem as áreas de preparação logo fora das bocas dos túneis. Você não precisa colapsar a montanha. Você só precisa colapsar a capacidade da montanha de se conectar com o campo de batalha. E essa estratégia não é uma operação pertencente aos livros de história. Está ativamente em andamento agora. Nos dias 25 a 26 de maio, o CENTCOM atacou locais de lançamento de mísseis na costa sul do Irã e a embarcações navais que tentavam colocar minas na área de Hormuz. No dia 27 de maio, 4 a 6 drones de ataque iranianos foram destruídos no ar, e a estação de controle terrestre em Bandar Abbas foi eliminada por um ataque aéreo. A retaliação do Irã foi lançar um míssil balístico na base dos Estados Unidos no Kuwait, mas o míssil foi interceptado. O CENTCOM descreveu isso como uma violação flagrante do cessar-fogo e, em poucas horas, atacou Bandar Abbas uma segunda vez. Os Estados Unidos não estão apenas bloqueando saídas de túneis, estão impedindo as tentativas do Irã de estabelecer nova capacidade de lançamento em tempo real. Mas os alicerces dessa estratégia foram lançados muito antes. Os Estados Unidos demonstraram isso concretamente em 17 de março. O CENTCOM confirmou que usou múltiplas GBU-72, munições de penetração profunda de 5.000 libras contra zonas de mísseis iranianos fortificadas ao longo da costa iraniana, perto do Estreito de Hormuz. A GBU-72 é uma arma de precisão especificamente otimizada para túneis e bunkers com capacidade de penetração de até 30 metros. Pode atingir diretamente instalações de nível 3 e colapsar os pontos de saída de instalações de nível 2. As operações de Israel em junho de 2025 foram a primeira aplicação importante desta estratégia.
Na operação que os oficiais de inteligência chamaram de caça aos lançadores, 293 lançadores ativos foram atingidos. 95 deles foram enterrados dentro de aberturas de túneis em colapso e eixos. De acordo com a avaliação israelense subsequente, aproximadamente 200 lançadores foram destruídos, enquanto 80 mais foram desativados por colapsos nas entradas dos túneis. E a figura do briefing do Conselheiro de Segurança Nacional de Israel no Knesset revela a escala da situação. O Irã começou o conflito com aproximadamente 2.500 mísseis balísticos. Mais de 500 foram lançados contra Israel e estima-se que 800 mísseis possam estar presos dentro de redes de túneis danificadas. 800 mísseis, não destruídos, não interceptados, completamente presos dentro de seus próprios castelos. Esta única estatística reformula todo o debate porque a suposição dominante na mídia ocidental tinha uma estrutura binária. Os túneis do Irã são ou invencíveis ou destruídos, mas há um terceiro estado e militarmente muito mais interessante: selados. E estar selado é, de muitas maneiras, pior do que estar destruído. Porque um míssil em um túnel selado com saídas colapsadas, rotas de reabastecimento cortadas e nós de comando interrompidos não está pronto para uso. É um inventário inacessível. É uma dissuasão que não pode ser implantada. E o Irã transformou essa cidade de mísseis em um cemitério de mísseis. E a batalha em 7 de maio de 2026 foi precisamente a manifestação no campo de batalha dessa realidade de selamento. Naquele dia, os destroyers de mísseis guiados da Marinha dos Estados Unidos, USS Truxtun, USS Rafael Peralta e USS Mason, estavam transitando do Estreito de Hormuz para o Golfo de Omã. Forças iranianas lançaram múltiplos mísseis, drones e barcos rápidos sem provocação. Resultado: 0 dano do lado americano, nenhum navio arranhado, nenhum drone fazendo contato. O CENTCOM anunciou que eliminou ameaças iminentes e alvejou instalações militares iranianas responsáveis pelo ataque, incluindo locais de lançamento de mísseis, centros de comando e controle, e nós de inteligência. Cada instalação atingida correspondia diretamente a uma posição que o IRGC havia acabado de expor ao usá-la. Então, por que o IRGC lançou este ataque sabendo que não poderia vencer? Porque estava operando não a partir de confiança tática, mas de opções cada vez mais limitadas. Armas que ainda podiam alcançar, cujos pontos de saída ainda não estavam totalmente selados, foram usadas em uma tentativa desesperada de mostrar que o poder naval do Irã ainda estava intacto. Não fazer nada teria sido um sinal de que a dissuasão de Hormuz havia colapsado completamente. E a estrutura de comando por trás deste ataque torna a situação ainda mais preocupante. O comandante da Marinha do IRGC, Tansiri, o arquiteto dos túneis, o comandante que conduziu a turnê de propaganda em janeiro de 2026, que declarou que Hormuz estava totalmente sob controle iraniano, foi neutralizado durante a operação israelense em um ataque israelense em Bandar Abbas em 26 de março. O chefe de inteligência Benan Reza e outros oficiais superiores também perderam suas vidas no mesmo ataque. Assim, a estrutura de comando que lançou o ataque de 7 de maio era uma arquitetura na qual a cadeia de comando havia sido cortada até 3 níveis. Comandantes de nível médio, que nunca deveriam estar tomando decisões estratégicas, estavam tentando operar sistemas de armas cujos pontos de saída principais estavam parcialmente selados. Isso parecia mais um reflexo institucional do que uma operação militar, um sistema que atacou não porque calculou que poderia vencer, mas porque não podia se dar ao luxo de não fazer nada. E um detalhe ainda mais impressionante: o Irã havia perdido o controle das minas que colocou em suas próprias águas e não podia abrir totalmente o estreito, mesmo que quisesse. Um exército que não consegue contabilizar suas próprias minas perdeu a coerência de comando. Um exército que lança um ataque coordenado em enxame e não causa nenhum dano perdeu a capacidade ofensiva. Este não é um exército exercendo paciência estratégica no auge de seu poder. É um colapso controlado tentando projetar uma confiança que já não pode sustentar completamente. E aqui precisamos ver o colapso da doutrina de enxame do IRGC, que levou 30 anos desenvolvendo. Pequenos barcos, baixo perfil de radar, aproximação rápida. A teoria era que essa saturação sobrecarregaria a capacidade de rastreamento e engajamento do sistema Aegis. No dia 7 de maio, essa teoria foi testada em combate real e produziu 0 dano. As forças dos Estados Unidos implantaram plataformas H-64 Apache e MH-60 Seahawk como ferramentas anti-enxame, eliminando completamente a vantagem assimétrica do IRGC. A lacuna entre o surgimento de uma ameaça e a resposta a ela, a base de toda a doutrina de enxame do IRGC, foi fechada pela presença aérea contínua do Apache.
As palavras de Trump resumem esta nova realidade. As forças americanas destruíram os atacantes. Se o Irã não assinar um acordo em breve, nós os derrubaremos de forma muito mais dura e violenta. Este não é o discurso de uma potência que vê seu inimigo como uma ameaça séria. É o discurso de uma potência que concluiu que o conflito virou decisivamente a seu favor. Mas precisamos ser justos aqui. A IRGC não está completamente indefesa. Uma organização que passou 30 anos construindo esses túneis também desenvolveu contramedidas sérias para protegê-los. No nível estrutural, os túneis foram construídos com ampla redundância. Múltiplas saídas, entradas falsas, compartimentos internos e armadilhas projetadas para absorver ataques estão presentes. Em Kestim, a geologia natural oferece vantagem adicional a essa redundância. As formações de rocha salina oferecem redes de cavernas naturais e combiná-las com túneis artificiais cria pontos de saída alternativos. No nível operacional, o IRGC implantou equipes de reparo rápido. A remoção de detritos e o trabalho de abertura de túneis são visíveis em imagens de satélite. Táticas de engano também estão em jogo: lançadores de engodo, entradas de túneis falsas e pré-distribuição de alguns estoques de mísseis fora. O objetivo é enganar o monitoramento por satélite dos Estados Unidos e criar incerteza sobre quais saídas atingidas são reais e quais são falsas. No nível tecnológico, o IRGC até anunciou túneis de mísseis subaquáticos no início de 2026, capacidade de lançamento submarino. Se esses sistemas estão operacionais, não foi confirmado, mas o conceito visa contornar completamente o problema do ponto de saída. A capacidade de guerra eletrônica também está em jogo. Sistemas de defesa aérea e de bloqueio de drones, satélites, estão sendo colocados ao redor das entradas. E, em maio de 2026, de acordo com a avaliação de inteligência dos Estados Unidos, o Irã restaurou o acesso a 30 de 33 locais de Hormuz e ainda mantém 70% de seu estoque. Então, não estava completamente selado. O IRGC reabriu algumas saídas. Mas aqui há uma distinção crítica. Restaurar o acesso e retornar à plena capacidade operacional são coisas muito diferentes. Limpar a entrada de um túnel de detritos pode levar dias, mas reconstruir a infraestrutura de comando danificada, colocar líderes experientes para substituir comandantes mortos e reprogramar sequências de lançamento coordenadas leva muito mais tempo. E a maior desvantagem é esta: os Estados Unidos têm superioridade aérea. Essas operações de reparo estão sendo feitas a céu aberto, e cada reparo é monitorado por satélites dos Estados Unidos. Quando você abre uma saída, você informou aos Estados Unidos que este é um alvo ativo. Isso prende o IRGC em um ciclo vicioso. Se você não abrir a saída, não pode usar o míssil. Se você abrir, você é atingido. E a crise econômica torna essa equação ainda mais difícil. O reparo de túneis é caro. Requer equipes de engenharia, equipamentos pesados, concreto e aço. As receitas de petróleo do regime são zero, o orçamento colapsou e a Guarda Revolucionária Islâmica não consegue nem pagar os salários dos seus próprios soldados. Nessas condições, cobrir o custo de reparação da infraestrutura dos túneis torna-se cada vez mais difícil e o regime enfrenta uma decisão de priorização muito dolorosa. Você vai reparar as saídas dos túneis, fornecer subsídios a uma população que luta com 60% de inflação, ou aumentar os gastos com segurança para suprimir a revolta interna na qual o levante civil resultou em mais de 30 mil vítimas civis? Um regime que massacra seu próprio povo tenta simultaneamente reparar saídas de túneis em colapso, negocia um cessar-fogo através de mediadores paquistaneses e tenta projetar credibilidade militar contra 3 grupos de ataque de porta-aviões, está operando no limite absoluto de sua capacidade institucional. E o problema da rede de túneis não é apenas militar, é financeiro. Este é um problema de priorização, e cada dia que essas saídas permanecem seladas é um dia em que o Irã não pode reparar a infraestrutura que inicialmente tornou sua dissuasão credível. Agora vamos olhar para o quadro geral, porque a crise dos túneis não é apenas um problema militar. Esta é uma transformação estratégica que afeta diretamente todo o poder de negociação do Irã, sua influência regional e a segurança do regime. O Irã começou este conflito com 2.500 mísseis balísticos. Mais de 500 foram lançados contra Israel. 800 estão presos em túneis. Centenas foram destruídas em ataques de superfície. O estoque restante está diminuindo rapidamente. E cada míssil usado não pode mais ser substituído, porque o bloqueio de Hormuz também cortou as importações de armas.
Nas negociações de cessar-fogo sob mediação paquistanesa, a carta do Irã na mesa dependia inteiramente da existência dessas armas. A ameaça de fecharemos Hormuz era uma carta valiosa nas negociações porque 20 milhões de barris de petróleo passam por esse estreito todos os dias. Mas quando a inteligência dos Estados Unidos, o GCHQ britânico e a inteligência de sinais israelense mapearam e atacaram sistematicamente a arquitetura de saída dos túneis por 10 semanas, o poder de negociação do Irã foi silenciosamente esvaziado. E a economia mundial é refém dessa incerteza. O petróleo Brent subiu acima de $126. As passagens de navios pelo estreito caíram para 5% dos níveis anteriores ao conflito. 2.000 navios estão encalhados no Golfo Pérsico. Nas palavras do CEO da Vitol, Russell Hardy, 1 bilhão de barris de produção de petróleo será perdido devido à guerra, e uma perda de 600 a 700 milhões de barris já se acumulou. A economia global está sendo mantida refém não por um arsenal que pode disparar livremente, mas pela incerteza sobre quanto desse arsenal ainda pode disparar. E essa incerteza em si é uma forma de alavancagem, talvez a única forma que o Irã ainda tenha. O bloqueio naval também desencadeou uma emergência simultânea de abastecimento de alimentos nos países do Conselho de Cooperação do Golfo, dependentes do estreito para mais de 80% de suas necessidades calóricas. Em meados de março, 70% das importações de alimentos da região haviam sido interrompidas. Isso não é mais geopolítica abstrata. São as famílias no Kuwait, Catar e Bahrein pagando preços de emergência por alimentos básicos, motoristas americanos enfrentando preços de gasolina não vistos há anos, e a aviação global queimando combustível extra ao circular em torno do espaço aéreo fechado. O secretário de Estado Rubio falou muito claramente: não podemos tolerar um sistema onde Teherã decide quem usa uma via navegável internacional. Isso define a linha vermelha americana em termos definitivos, e a ferramenta militar que impõe essa linha vermelha. 3 grupos de ataque de porta-aviões, F-35Cs, destroyers Aegis, helicópteros Apache, munições destruidoras de bunkers, estão todos implantados e operacionais. A questão que o Irã deve responder agora não é se seus túneis sobreviveram. Eles sobreviveram. As montanhas são sólidas. As armas são sólidas. A verdadeira questão é se sobreviver sem acesso é a mesma coisa que dissuasão. O Irã construiu suas cidades de mísseis para serem impenetráveis, e de certa forma suas armas dentro são sólidas. Mas os EUA não destruíram as montanhas. Eles selaram as portas. Desabou as saídas, bloqueou a ventilação, cortou a cadeia de comando e interrompeu os corredores de reabastecimento. E uma fortaleza cujas portas estão seladas por fora não é mais um bastião, é um cofre. Um cofre cheio de armas que ninguém pode alcançar não é um ativo militar, é um monumento a uma doutrina de 30 anos. O IRGC desenvolveu contramedidas, reparos rápidos, saídas falsas, túneis subaquáticos. Restaurou o acesso a 30 de 33 locais. Mas enquanto a supremacia aérea pertencer aos Estados Unidos, cada saída aberta é um novo alvo, e o colapso econômico corrói o orçamento de reparo um pouco mais a cada dia. O ciclo de retorno de fogo de saída era a filosofia militar de 30 anos do Irã. Agora, o primeiro passo desse ciclo, a saída, está em grande parte bloqueado, e uma cidade de mísseis sem saída não é um castelo, é uma jaula. A Batalha de 7 de maio mostrou isso para o mundo inteiro. O IRGC atacou e não causou nenhum dano. Lançou um ataque coordenado em enxame e não conseguiu arranhar um único navio. E esse ataque foi mais uma confissão de desespero do que uma demonstração de força. Se o silêncio das saídas da montanha continuar, o mundo terá recebido sua resposta, e esse silêncio se aprofunda um pouco mais a cada dia. Então, o que você acha sobre este assunto? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre as análises da PPR Global, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para por aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios detalhados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais, com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição. E nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou qual seja a circunstância.